Mas antes de mergulharmos fundo nesta palavra, se o que vou dizer agora já começou a queimar no seu coração, digite "eu preciso" aqui nos comentários para eu saber que estamos conectados no mesmo espírito. E garanta que você vai ficar até o final, porque a chave que vou te entregar hoje pode destravar vitórias que você nem sabia que estava perdendo. Agora, reflita comigo. E se eu te dissesse que você está travando batalhas que nem são suas, que aquelas brigas constantes, disfarçadas, de conversas difíceis com pessoas próximas que te roubam a paz e esgotam sua energia são, na verdade, armadilhas espirituais perfeitamente montadas para te paralisar. E se eu te mostrasse que a sua decisão de parar de discutir com demônios em forma de gente pode literalmente acelerar o cumprimento do plano de Deus para a sua vida? Parece forte, não é? É para ser mesmo. Chega de viver na defensiva, tentando se explicar para quem foi programado para nunca te compreender. É chegada a hora de você caminhar na mesma sabedoria com que Jesus andava, uma sabedoria que não desperdiça força com o que não edifica. Hoje eu quero te apresentar um caminho que gigantes da fé como Billy Graham, a própria Bíblia e incontáveis homens e mulheres cheios do Espírito Santo trilharam para alcançar seus propósitos. É o caminho do discernimento, porque a verdadeira questão não é apenas sobre evitar uma discussão, é sobre ter a capacidade de identificar quem está realmente falando através daquela pessoa. É entender que em certos momentos o seu silêncio pode ser o maior e mais devastador ato de guerra espiritual que você já executou. Saber a hora exata de se calar não é fraqueza, é estratégia divina. Quer aprender a reconhecer essas ciladas, a se blindar espiritualmente sem jamais perder a leveza e a doçura da sua fé? Então vem comigo, porque o que vamos conversar hoje será intenso, mas profundamente libertador. Sabe aquele velho ditado? O diabo não vem com chifres, mas com um sorriso no rosto. Pois é, tem mais verdade aí do que a gente imagina. Muita gente tem discutido com o inimigo, achando que está apenas tentando manter a paz com alguém próximo. E o problema é que quando você tenta explicar a sua fé para quem foi enviado para destruir sua fé, você está plantando em solo seco. Jesus nunca perdeu tempo tentando convencer os fariseus que ele era o Filho de Deus. Ele apenas falava a verdade e seguia adiante. Billy Graham sempre dizia que as trevas não suportam a luz. E é exatamente isso. Deus não nos chamou para convencer demônios disfarçados de amigos, mas para manter a luz acesa e seguir no caminho. Algumas vezes, quem mais atrapalha a sua caminhada não é o inimigo lá fora, mas quem está sentado à sua mesa. Judas não veio do lado de fora. Ele estava no círculo íntimo. E foi exatamente por isso que Jesus nunca ficou tentando convencer Judas a mudar. Ele sabia quem ele era. Há momentos em que a gratidão precisa ser direcionada a Deus por nos revelar quem é quem. Porque quando a gente vê o disfarce caindo, é a bondade do céu nos livrando da cilada. A Bíblia é clara em mostrar que os filhos das trevas imitam, disfarçam e mentem. E a melhor defesa contra esse tipo de armadilha é o discernimento espiritual. Não se trata de julgar, mas de perceber o espírito por trás da atitude. Tem gente que só entra na sua vida para roubar sua paz. Eles usam argumentos espirituais, versículos soltos
e fingem serem enviados de Jesus. Mas, se você prestar atenção, perceberá que o fruto é podre. A Bíblia diz, em Mateus 7, verso 20, assim, pelos seus frutos os conhecereis. E quando o fruto é amargo, é porque a raiz não é de Deus. Billy Graham dizia que o Espírito Santo jamais contradiz a palavra de Deus. E se alguém está tentando te arrastar para discussões, conflitos e contendas, pode ter certeza, o Espírito de Deus não está nesse meio. Nessas horas, a gratidão precisa ser pela sabedoria de sair antes que a destruição venha. Veja o exemplo de Neemias. Ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém com uma missão dada por Deus. E então, aparecem Sambalate e Tobias chamando-o para conversar. Era cilada, era distração. Eles queriam tirar Neemias da obra, mas Neemias respondeu. Em Neemias 6, verso 3, estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Isso é poderoso. Quantas vezes deveríamos ter dito isso? Estou fazendo uma grande obra. Não posso descer para discutir com demônios em forma de gente. Quando você entende sua missão, não se abaixa para brigar com quem está no nível errado. Muita gente perde unção, perde energia espiritual, perde paz, perde até saúde emocional porque decidiu discutir com quem só queria tirar você da presença de Deus. O inimigo adora plantar contendas, fazer você justificar sua fé, defender suas decisões, provar sua lealdade. Mas Deus nunca pediu para a gente convencer ninguém. Jesus só nos mandou pregar amar e seguir em frente. Discutir é entrar no campo do adversário. E quem entra em campo inimigo sem armadura, volta ferido. Às vezes, é melhor o silêncio com paz do que a discussão com barulho e guerra espiritual. Antes de começar, deixe um comentário com o número 1 e se inscreva no canal. Tem uma surpresa especial no final do vídeo que você não vai querer perder. E aqui vai um exemplo prático. Ao invés de gastar tempo rebatendo comentários agressivos ou zombarias na internet, ore por aquela pessoa. Desative o comentário, bloqueie se for necessário e siga sua missão. A sua paz vale mais. Billy Graham era criticado por muitos, mas ele nunca revidava. Ele respondia com pregação, com amor, com persistência. Gratidão não é apenas por bênçãos recebidas, mas por ofensas evitadas. Isso é sabedoria divina. E sabedoria, meu amigo, é mais valiosa que ouro. Tem gente que entra na sua vida parecendo cordeiro, mas logo mostra os dentes. E quando você reage com carne a carne deles, vence. Mas quando você responde com o espírito à luz de Deus, expõe a treva. Por isso, quando sentir aquela vontade de discutir, de responder na mesma moeda, lembre-se de que Jesus foi humilhado, cuspido, zombado e não abriu a boca. Ele sabia que a vitória estava em obedecer ao Pai e não em provar nada a ninguém. Isso é força, isso é domínio próprio, isso é poder que vem do céu. Você já percebeu como certas conversas te esgotam, como certos encontros te deixam mal espiritualmente? Isso é um sinal. É o Espírito Santo mostrando que ali há contaminação, uma influência maligna, travestida de gente boa. Não ignore. A Bíblia nos alerta sobre isso em 2 Coríntios 11, verso 14. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais o discernimento aumenta.
A gratidão nesse caso é por ter olhos espirituais abertos. Billy Graham sempre pregava que a vida cristã exige vigilância constante porque o inimigo é astuto. Ele se aproxima com simpatia, mas esconde intenções sombrias. E às vezes, quem mais precisa ouvir isso são os que têm o coração bom demais, os que sempre querem ajudar, entender, estender a mão. Mas cuidado, o bem sem sabedoria vira armadilha. Jesus nunca mandou se jogar no chão para ser tapete de ninguém. Ele mandou amar, mas amar com discernimento. Ele mandou perdoar, mas sem virar escravo da manipulação. Gratidão é também saber quando se afastar. Não é orgulho, é proteção espiritual. E quando você age assim, Deus se encarrega de cuidar do que ficou para trás. Porque quem nos defende é Ele. A missão continua, mas o inimigo também não para. Por isso, no próximo passo, vamos falar sobre como o diabo se aproveita das emoções para colocar armadilhas no nosso caminho e como isso se conecta com o que você sente e com o que você precisa aprender a dominar. O diabo não tem pressa. Ele conhece bem os atalhos da alma humana e, se não conseguir te derrubar por fora, ele vai tentar te consumir por dentro. Emoções são um campo fértil para isso. A ira, por exemplo, é um convite para a briga. A mágoa, uma porta para a amargura. A culpa, uma algema invisível. E quando você tenta discutir com alguém tomado por esses sentimentos, ou quando você mesmo está dominado por eles, o inimigo se aproveita. É por isso que a Bíblia diz, em Efésios 4, verso 26 e 27, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, nem deis lugar ao diabo. Porque se você não vigia, a emoção te afasta de Deus. E é aí que discutir com demônios em forma de gente vira um laço perigoso. Quantas vezes você saiu de uma conversa com o coração apertado, a mente agitada e a alma ferida? Isso não é normal, nem espiritual. Pessoas usadas pelo inimigo têm essa habilidade, drenar sua energia emocional. Billy Graham falava que a melhor defesa contra as ciladas do mal é a intimidade com o Espírito Santo. Porque quando você se enche de Deus, suas emoções ficam sob controle. Não é que você não sinta, é que você aprende a não ser dominado. Jesus sentia. Ele chorou, se indignou, se entristeceu, mas nunca pecou por causa disso. E esse é o modelo que devemos seguir. Muitas vezes, o diabo não quer te vencer. Ele só quer que você se canse, porque um cristão cansado é um cristão vulnerável. Por isso, ele usa pessoas para tirar sua paz, roubar seu foco, minar sua fé com conversas inúteis. Você está orando por cura e vem alguém te lembrar do pior diagnóstico. Você está se levantando em Deus e vem alguém zombar da sua fé. E se não estiver firme, você acaba respondendo e pronto, caiu na armadilha. Gratidão, nesse caso, é ter sabedoria para silenciar. Como disse certa vez Billy Graham, a resposta mais poderosa, muitas vezes, é o silêncio. Sabe aquele desespero de querer explicar que você mudou, que agora serve a Jesus, que está vivendo de acordo com a Bíblia? Não caia nessa armadilha. Quem foi enviado para te provocar não está disposto a te compreender. E enquanto você perde tempo tentando explicar seu propósito, o inimigo está sorrindo porque você desceu para o campo dele. Você já viu uma águia discutindo com galinhas? Não porque ela voa alto demais,
E é isso que Deus espera de você. Voe acima da provocação, porque quem voa alto não ouve os ruídos do chão. Gostou do tema? Clique no like, se inscreva e ative o sininho. Fique até o final, porque tem algo incrível esperando por você. Agora vamos ser práticos. Está vivendo um momento emocional difícil. Sente-se atacado por todos os lados, com pessoas provocando, criticando, zombando da sua fé ou te puxando para discussões vazias. A primeira ação é se afastar, mesmo que doa. A segunda é buscar refúgio na palavra. Comece por Salmos 91. Depois vá para Filipenses 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E a terceira é orar em voz alta, consagrando sua mente, suas emoções e seus relacionamentos a Jesus. Faça isso diariamente. Isso é lutar espiritualmente. Isso é se proteger contra a manipulação emocional que o inimigo tenta exercer. O inimigo não entra pela porta da frente. Ele entra por brechas. E muitas vezes a brecha é emocional. Uma rejeição mal curada. Uma carência não resolvida. Uma mágoa alimentada em silêncio. E quando aparece alguém que toca exatamente nesses pontos, parece que a gente precisa responder, defender ou corrigir, mas não é necessário. Jesus te defende. A Bíblia é sua espada e a sua missão é seguir firme, sem se contaminar com discussões inúteis. Gratidão aqui é reconhecer que você não precisa mais reagir como antes. Você tem o Espírito Santo e isso muda tudo. Lembre-se, Jesus foi traído por um beijo. Isso ensina que nem tudo que vem com carinho tem boas intenções. E muitos hoje vivem relacionamentos disfarçados, amizades duvidosas, conversas manipuladoras. Quando tentamos mudar essas pessoas pela força da emoção, falhamos, porque transformação é obra de Deus, não sua. Sua responsabilidade é se proteger, orar, amar de longe se for preciso e, principalmente, não deixar que essas emoções misturadas atrapalhem o que Deus quer construir em você. Isso é maturidade espiritual. Isso é resistir ao mal, com fé e sabedoria. Não subestime o poder de uma palavra maldita. O inimigo, muitas vezes, age através de conversas aparentemente simples, mas que plantam dúvida, insegurança, medo. Isso já aconteceu com Eva no Éden. Satanás não empurrou o fruto na boca dela. Ele apenas conversou, questionou, confundiu. E hoje, ele continua fazendo o mesmo, usando gente para plantar confusão espiritual. Gratidão aqui é perceber antes que seja tarde. É ouvir a voz do Espírito Santo te dizendo: não responde, não entra nisso, sai de perto. E talvez você esteja se perguntando: mas como saber se é o inimigo ou só uma pessoa difícil? Excelente pergunta. A resposta está nos frutos. O que aquela conversa gera em você? Paz ou tormento, fé ou dúvida, amor ou raiva? Deus não se contradiz. Se a presença daquela pessoa ou aquele debate constante te afasta da paz de Jesus, do foco na Bíblia,
e do teu crescimento espiritual, afaste-se. Billy Graham dizia que as pessoas que nos aproximam de Cristo são instrumentos de Deus. As que nos afastam são iscas do inimigo. Simples assim. Tem conselhos que são tão bonitos, tão bem elaborados, que se você não estiver em oração, acaba achando que é a própria voz de Deus. Mas não é, é disfarce, é laço. O inimigo também sabe falar bonito. Ele sabe usar versículos fora de contexto. Ele sabe simular empatia. Já viu gente que te escuta com atenção, mas só para saber como te manipular depois? Isso existe. A Bíblia diz em 2 Coríntios 11, verso 14. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, o problema não é só com gente que grita, te confronta ou te persegue. Às vezes, o perigo vem de quem sorri, elogia e aconselha. Billy Graham sempre alertava sobre isso: nem toda voz doce é voz de Deus. O diabo também sussurra. Quem nunca ouviu algo assim? A Deus quer te ver feliz. Larga isso, se valoriza e pronto. Lá vai alguém, largando o casamento, saindo da igreja, abandonando promessas, porque um conselheiro disse. Tem gente que fala com tanta convicção, que parece até revelação divina, mas se o conselho vai contra os princípios da Bíblia, então não vem de Deus. Deus não é incoerente. Jesus não se contradiz. E a paz verdadeira nunca vem às custas da desobediência. Discernimento é orar antes de ouvir qualquer conselho, até de quem você confia. O Espírito Santo vai te dar aquele incômodo, aquela pausa, aquele algo estranho que te impede de cair. Quer mais conteúdos assim? Deixe um comentário dizendo "Quero mais" e se inscreva. Não pule o final. Vai te surpreender. Pessoas usadas pelo inimigo muitas vezes vêm com uma capa de espiritualidade. Elas falam o nome de Deus, citam Jesus, até tem Bíblia aberta na mesa de centro. Mas observe, os frutos revelam a raiz. Essas pessoas vivem o que falam, produzem vida ou confusão, espalham amor ou alimentam discórdia. O diabo conhece a Bíblia. Ele usou a própria palavra para tentar Jesus no deserto. Mas Jesus respondeu com mais Bíblia, com verdade, com autoridade. E você também pode fazer isso. Esteja com sua espada afiada. Conheça a palavra. Leia Provérbios, leia Efésios, leia os Evangelhos. Quando o diabo vier disfarçado, você vai saber. Muitas armadilhas vêm na forma de conselhos modernos. Coisas como: você tem que pensar em você em primeiro lugar, ou não se rebaixe por ninguém. À primeira vista, isso parece fortalecer, mas a Bíblia ensina o contrário. Em Mateus 16, verso 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amar é se doar. Servir é se humilhar. O reino de Deus é contra a cultura. Então, cuidado com os conselhos que alimentam só o ego. O ego inflado é terra fértil para o orgulho. E o orgulho é a queda disfarçada. Gratidão começa quando você entende que nem todo elogio é sincero, nem todo conselho é santo e nem toda ajuda vem de Deus. Quero um exemplo real. Quantas vezes você estava decidido a perdoar alguém e veio alguém te dizer: você é bobo, merece coisa melhor. Não perdoa não. Pronto, já foi contaminado. O inimigo usa o ressentimento como uma cadeia disfarçada de proteção. Ele diz que é para você se valorizar, mas está te ensinando
a guardar rancor. E a Bíblia é clara em Mateus 6, verso 15. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, da próxima vez que um conselho tentar fazer você desobedecer a palavra, mesmo que soe bonito, lembre-se, o diabo também dá opinião, mas o Espírito Santo dá a direção. Agora, uma dica prática. Sempre que ouvir um conselho forte, especialmente em momentos de dor, crise ou decisões importantes, pare, silencie por dentro, ore, escreva o que foi dito, leia, depois com calma, sob oração. Compare com o que a Bíblia ensina. Se for de Deus, vai trazer paz, edificação, verdade. Se não for, você vai sentir um desalinho, um desconforto. Deus nunca se contradiz e o Espírito Santo nunca grita, nunca pressiona. Ele guia. Já o inimigo empurra, pressiona, faz você decidir no impulso. Isso é armadilha. É por isso que discutir com demônios em forma de gente é perigoso. Eles te pressionam a agir fora do tempo de Deus. Tem gente que vai te dizer, você merece ser feliz. Mas cuidado com essa frase. Deus não está comprometido com a sua felicidade momentânea. Ele está comprometido com a sua transformação eterna. O propósito de Jesus na cruz não foi te fazer sorrir por fora, mas te salvar por dentro. Então, se um conselho te empurra para o que é fácil, confortável, mas sem cruz, sem renúncia, sem obediência, desconfie. Billy Graham dizia, o evangelho da cruz nunca foi confortável, mas sempre foi necessário. E olha só, o inimigo vai tentar te cercar de vozes que reforçam o que sua carne quer ouvir. E é aí que muitos cristãos caem, porque buscam conselhos. Em momentos vulneráveis, estão fracos na fé e aceitam qualquer direção. Por isso, é tão importante jejuar. Sim, jejum. Jejuar clareia os ouvidos espirituais, fortalece o discernimento. É como trocar o filtro da alma. Então, se você está em dúvida sobre conselhos, jejuar é um bom começo. Depois, leia a Bíblia em voz alta. Versículos como Tiago 1, verso 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Provérbios 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E João 10, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem, são essenciais para discernir vozes. No próximo bloco, vamos abrir um alerta ainda mais forte, como o inimigo usa discussões para nos fazer perder bênçãos, atrasar promessas e quebrar ciclos de fé. Muitas vezes, a luta não está em vencer a discussão, mas em saber calar na hora certa, porque o silêncio em Deus é uma arma poderosa. Tem momentos que calar é mais poderoso do que falar. Isso não é covardia, é estratégia espiritual. Quem entende isso começa a enxergar as discussões como armadilhas bem montadas pelo inimigo. Quando alguém vem cheio de raiva, provocando, ironizando ou tentando te tirar do sério. Muitas vezes, não é só uma pessoa falando, é o inimigo usando aquela voz para roubar sua paz. E quantas vezes a gente cai nessa armadilha, né? Discutimos, nos exaltamos, respondemos no impulso e depois ficamos mal cansados.
Drenados não é só cansaço emocional, é guerra espiritual. O diabo não quer só a briga, ele quer seu estado após a briga. Jesus, diante de Herodes, não disse uma palavra. Diante dos soldados, diante da multidão furiosa, ele ficou em silêncio. Isso não foi fraqueza, isso foi domínio espiritual. Ele sabia que certas provocações são armadilhas. E o diabo odeia quando a gente se cala, porque o silêncio de um justo incomoda mais que o grito de um rebelde. Billy Graham dizia que o silêncio de um cristão pode ser mais ensurdecedor do que 1000 argumentos vazios. Então, se você quer vencer certas batalhas, não entre em discussão. A sua resposta é a sua atitude e sua melhor defesa é a paz que não se abala. Se este vídeo tocar seu coração, deixe um like e compartilhe com um amigo. Assista até o fim para uma revelação que vai mudar sua perspectiva. Quantas promessas foram adiadas porque alguém caiu numa discussão desnecessária? Quantos casamentos se desgastaram por palavras jogadas em momentos de raiva? Quantas amizades sinceras se perderam porque o inimigo soprou orgulho no ouvido de um e acusação no ouvido do outro? A Bíblia é clara em Provérbios 13, verso 3. O que guarda a sua boca preserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Não discutir com demônios em forma de gente é proteger aquilo que Deus já está construindo. É como manter os tijolos da sua casa no lugar certo. Cada vez que você responde com ira, é como arrancar um tijolo da sua parede espiritual. Agora, um exemplo prático. Já percebeu como nas redes sociais basta um comentário atravessado para começar um verdadeiro incêndio emocional? As pessoas se sentem no direito de responder tudo, rebater tudo, provar seu ponto. Mas, e se ao invés disso, você simplesmente orasse? E se você colocasse esse comentário diante de Deus e deixasse Ele te instruir? Muitas vezes, o que parece defesa é só vaidade camuflada. Deus não te chamou para ganhar debates, te chamou para salvar almas. E não se salva ninguém com gritos, se salva com testemunho, se vence com mansidão, se cala com sabedoria. Tem uma cena que a gente vive muito no dia a dia. Alguém fala algo injusto, ofensivo, e tudo dentro de você quer responder, provar que está certo se defender. Mas respira fundo, conta até 10. Vai ao banheiro, fecha a porta, ora em voz baixa: Jesus, me dá sabedoria agora. Isso é maturidade espiritual. Isso é guerra vencida. Gratidão é também reconhecer que o silêncio pode ser uma colheita de paz futura. Lembre-se, o inimigo quer te tirar do centro da vontade de Deus. E às vezes, tudo o que ele precisa é de uma discussão para fazer isso. A Bíblia fala em Provérbios 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Onde há ira, há confusão. E onde há confusão, o Espírito Santo se afasta. Não porque ele nos abandona, mas porque Deus não habita em meio à bagunça. Então, quando você escolhe o silêncio, você está abrindo espaço para que o Espírito Santo permaneça. Você está dizendo: Ei, Senhor, eu poderia reagir, mas prefiro te obedecer. E isso é um tipo de gratidão também. É agradecer a Deus pela paz antes mesmo dela chegar. É confiar que Ele está vendo o que ninguém mais vê. Agora,
Aqui vai um desafio prático. Separe um momento do seu dia para ficar em silêncio, sem celular, sem música, sem barulho. Só você, Deus e a Bíblia. Use esse momento para ouvir. Sim, ouvir. A maioria das pessoas ora pedindo, falando, mas poucas param para escutar. O silêncio é fértil. É nele que Deus sussurra instruções. Comece com 5 minutos por dia, depois aumente. Você vai perceber que discussões começam a perder espaço e sua mente vai ficando mais leve. A paz de Deus não grita, ela sussurra. E só quem cala consegue ouvir. Outra dica: pratique responder com perguntas ao invés de afirmações. Quando alguém vier te provocar, pergunte: por que você está dizendo isso? Ou o que exatamente você quer que eu entenda com isso? Isso tira o foco da emoção e coloca luz sobre a intenção. Muitas vezes, a pessoa se perde na própria raiva e você permanece no espírito. Jesus fazia isso o tempo todo. Os fariseus vinham com acusações e ele respondia com perguntas. Isso desconstrói a estratégia do inimigo sem que você perca sua posição de filho de Deus. E olha só, quando você não entra na discussão, você ensina pelo exemplo. Seus filhos aprendem. Seus amigos observam, seus colegas de trabalho notam. Você se torna uma voz silenciosa que grita transformação. E isso vale mais do que qualquer sermão. Billy Graham dizia que o cristão deve ser um espelho da presença de Deus no mundo. E espelho não fala, mas reflete. Reflete luz, reflete graça, reflete Cristo. Então, da próxima vez que quiser responder na carne, lembre-se, o Espírito Santo também responde com silêncio, com paz, com autoridade, que não precisa gritar. Nem sempre a dor de uma perda é um ataque do inimigo. Às vezes, é Deus limpando o caminho para te proteger de algo que você ainda não vê. Quantas vezes a gente insiste em manter por perto quem só nos atrasa espiritualmente? Pessoas que, disfarçadas de amizade, têm sido instrumentos do inimigo para te afastar da presença de Deus. E o pior, muitas vezes a gente percebe, mas ignora. Sabe aquela sensação de que algo está errado? Aquela inquietação no coração. Aquilo não é paranoia. É discernimento espiritual. É o Espírito Santo tentando te alertar de que aquela companhia não é bênção, é laço. Billy Graham sempre alertava que o cristão precisa ter coragem, não apenas para enfrentar o mal, mas também para se afastar do que parece bom, mas não vem de Deus. E isso é tão difícil, porque às vezes a pessoa é legal, simpática, te entende, mas tem um espírito por trás que contamina. Ela carrega palavras que te tiram da rota, ideias que parecem boas, mas semeiam confusão. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 14, verso 33, porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Quando Ele está no meio, há paz. Quando não está, há desgaste, dúvida, ruído. E se tem ruído demais, pare e ore. Porque Deus pode estar dizendo: sai daí. Curtiu? Comente. Amei e se inscreva no canal. Tem um momento especial no final que você precisa ver. Muita gente insiste em manter alianças que Deus já desfez e com isso atrasa promessas. Gente que era para ter dado 5 passos, mas ainda está parada porque se recusa a soltar a mão de quem Deus já pediu para soltar. Sabe o que isso gera? Cansaço, tristeza e, pior,
desobediência. A gratidão a Deus se expressa também quando a gente diz: Senhor, eu não entendo agora, mas eu confio. Se essa pessoa precisa sair da minha vida, eu deixo. E aí começa um processo de libertação. Dói, mas liberta. Fere, mas prepara, porque Deus tira hoje o que amanhã te destruiria. Um exemplo prático: Mariana era uma mulher de oração, mas sempre que saía com sua amiga Luciana, voltava para casa pesada, confusa, cheia de dúvidas sobre sua fé. Luciana era divertida, mas sempre fazia piadas sobre igreja, desvalorizava a Bíblia e plantava ideias contrárias ao que Mariana acreditava. Um dia, em oração, Mariana ouviu claramente: se afasta. Ela hesitou, mas obedeceu sem brigas, sem drama, só se afastou. E a paz que voltou para o coração dela foi indescritível. Depois disso, ela começou a crescer espiritualmente de forma que nunca havia experimentado antes. Era Deus limpando o caminho. Não discutir com demônios em forma de gente também significa cortar acessos. Não é só sobre evitar uma briga, é sobre entender quem você está deixando influenciar sua mente, sua fé, seu espírito. Tem gente que a gente ama, mas não dá para caminhar junto. E tudo bem. Amar não é obrigar presença. Amar é orar de longe, abençoar de longe e deixar Deus agir. Tem momentos em que o afastamento é uma forma de proteção mútua. Você se preserva e a outra pessoa também tem a chance de crescer. Não tente ser o salvador da vida de alguém que só Jesus pode mudar. E aqui vai uma dica prática: ore pedindo discernimento. Peça para Deus revelar quem são as pessoas que te aproximam dele e quem te afasta. Escreva os nomes que vierem ao seu coração, não para julgar, mas para observar. Comece a prestar atenção em como você se sente depois de estar com essas pessoas. Se sente fortalecido em paz, com vontade de orar mais, ou se sente esgotado, impuro, com a mente confusa? Isso é um termômetro espiritual. A Bíblia diz, em Mateus 7, verso 20, assim, pelos seus frutos os conhecereis. E detém fruto que parece bonito por fora, mas por dentro está podre. Discernimento é a chave. Outro ponto importante: Deus não tira algo da sua vida sem um propósito maior. Quando Ele permite que alguém se afaste ou te afasta de alguém, é porque tem algo novo melhor, mais alinhado com o seu propósito. Mas muitas vezes, você só verá isso depois de obedecer. Primeiro, vem a dor, depois vem a revelação. É como tirar uma farpa do dedo, dói na hora, mas se não tirar, infecciona. E se infeccionar, a ferida cresce. Deus é especialista em curas que parecem desconfortáveis, mas só quem obedece experimenta a plenitude. Billy Graham dizia: a obediência, mesmo sem explicações, é o caminho mais curto até a vontade de Deus. E isso vale muito quando falamos de relacionamentos. Não é todo mundo que tem lugar permanente na sua jornada. Uns vêm para ensinar outros, para testar outros, para tirar o que você tem de melhor. E você precisa estar vigilante, não em paranoia, mas em sensibilidade espiritual. Gratidão é também saber dizer: Senhor, obrigado por tirar o que eu não tive coragem de deixar ir. E isso muda tudo, porque quando você solta, Deus abre. E por fim, lembre-se, Jesus também se afastava. Quando percebia que a multidão não queria ouvir,
só se alimentar ou ver milagres, ele ia para o monte sozinho. Quando viu que os fariseus estavam tentando apenas provocar, ele recuava não por medo, mas por estratégia. Nem tudo é sobre confronto. Às vezes, é sobre preservar o propósito. Então, pare de tentar manter por perto quem já está distante de Deus. O seu compromisso é com o céu, não com a carência. E quando você obedece até os céus, se movem por você. O inimigo não chega sempre batendo porta, gritando ou quebrando tudo. Às vezes, ele se aproxima com um sorriso, com palavras doces, com um tô, só querendo ajudar. E nesse embalo, planta sementes de dúvida, desânimo e confusão. É sutil, é perigoso. E é exatamente assim que muitos filhos de Deus têm caído. Não é que deixaram de amar a Jesus, mas permitiram que vozes suaves, bem articuladas e aparentemente inofensivas ocupassem o lugar da Bíblia, da oração, do discernimento. E aí, quando percebem, já estão sendo influenciados por pensamentos que não vieram do céu, mas do inferno. Billy Graham dizia que o diabo conhece a Bíblia melhor do que muitos cristãos e, por isso, consegue distorcer a verdade com habilidade. Ele não nega a Bíblia, ele a retorce. Ele pega uma verdade e a mistura com meia mentira, só o suficiente para confundir. E como ele faz isso? Através de pessoas. Pessoas que citam versículos fora de contexto, que falam de Deus com ironia, que lançam dúvidas como quem lança brincadeiras. Ah, você acredita mesmo que Deus se importa com essas coisas pequenas? E pronto, um dardo foi lançado, disfarçado de conversa, mas envenenado espiritualmente. Quantas vezes você já ouviu frases assim? Para que orar tanto? Ou você vai deixar de viver só por causa da igreja? Ou ainda, não precisa ser tão radical. Essas frases, ditas em tom leve, carregam um espírito por trás. Um espírito que não quer seu bem-estar, mas seu afastamento. E se você não estiver alinhado com a presença de Deus, você começa a concordar, começa a achar exagero, começa a relativizar a verdade. E é aí que o inimigo sorri satisfeito, porque ele sabe que não precisa tirar Jesus do seu coração. Basta te deixar morno. E morno não agrada ao Pai, como diz Apocalipse 3, verso 16. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Exemplos práticos não faltam. Um rapaz chamado Leandro, temente a Deus, começou a namorar uma moça que era, aos olhos humanos, perfeita, educada, bonita trabalhadora. Mas aos poucos, ela começou a questionar suas práticas de fé. Você vai mesmo jejuar? Isso é coisa antiga. Você acredita mesmo que tudo na Bíblia é literal? Leandro, apaixonado, começou a ceder. Parou de orar. Como antes parou de frequentar a igreja, se afastou da comunhão. Em menos de um ano, já não era o mesmo, porque o inimigo não arrancou nada. Ele sussurrou. E Leandro escutou. Não discutir com demônios, em forma de gente, também é entender que o campo de batalha, muitas vezes, é emocional. Não é só sobre o que essa pessoa fala, mas como aquilo te faz sentir. Tem palavras que parecem conselhos, mas são maldições disfarçadas. Você nunca vai conseguir mesmo. Desiste. E isso não é para você. Para que se esforçar, já deu errado antes. Palavras assim, quando ouvidas repetidamente, entram como dardos na alma. E se você não estiver revestido com a armadura de Deus,
como está escrito em Efésios 6, verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Essas palavras criam raízes, e aqui vai uma aplicação prática. Anote. Sim, anote. Pegue um caderno e escreva todas as frases que te dizem e que te fazem sentir menor, mais fraco, mais distante de Deus. Depois, ore sobre cada uma delas. Pergunte ao Espírito Santo: isso veio do Senhor? E se não veio, cancele e repreenda, declare a verdade da Bíblia sobre sua vida. Se alguém disse que você é incapaz, declare em Filipenses 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Se disseram que você é fraco, declare em 2 Coríntios 12, verso 9. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Gratidão é também combater mentira com verdade. Outro sinal de que o inimigo está falando de forma sutil é quando a pessoa te afasta da sua essência, te faz sentir que precisa mudar sua identidade para ser aceito, te pressiona a falar de um jeito que você não fala, agir de um jeito que você não age, viver um personagem. Deus nunca vai te pedir isso. Jesus te ama como você é. E o Espírito Santo molda o que precisa ser moldado com amor, não com pressão. Se alguém quer te desconstruir sem edificar, fique atento. O Espírito de Deus edifica. O espírito do mundo confunde. E lembre-se, até Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, foi usado pelo inimigo quando tentou impedir o mestre de ir à cruz. E o que Jesus fez, repreendeu, disse em Mateus 16, verso 23. Arreda-te. Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Não porque odiava Pedro, mas porque reconheceu o Espírito por trás da fala. Isso é discernimento. É você amar a pessoa, mas rejeitar a influência que ela está trazendo. E isso exige coragem, porque muitas vezes quem mais te ama também pode, sem perceber, ser usado para te desviar. Por isso, a vigilância precisa ser constante. Billy Graham ensinava que uma das maiores estratégias do inimigo é se disfarçar de conselheiro. Ele não chega dizendo: venha comigo para o abismo. Ele diz: só mais um passo, não tem problema. E quando você vê, já está longe da luz. Por isso, esteja atento. Ore, jejue, busque direção. Deus fala. E quando você está conectado com Ele, a sutileza do mal perde força. Você discerne, você se afasta, você se protege e, acima de tudo, você glorifica a Deus com sua obediência e sensatez. De Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, uma vez observou: nunca estamos menos sós do que quando pensamos estar sós com Deus. Lembro-me de Maria, uma jovem da congregação em Charlotte, que após um divórcio doloroso, enfrentou noites de solidão intensa. Ela me contou como transformou seu quarto em um santuário de oração. Pastor, ela disse, comecei a perceber que minhas noites não estavam vazias, estavam cheias da presença de Deus. O quarto, que antes parecia um espaço de abandono, tornou-se meu lugar de encontro com o Senhor. Como Maria, muitas mulheres descobrem que o silêncio da noite pode se tornar o ambiente perfeito para escutar a voz de Deus. É nas horas quietas que o Espírito Santo pode falar mais claramente, sem as distrações do dia. Em 1 Reis 19, verso 11 e 12, eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento
fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Às vezes, é preciso silêncio para ouvir esse sussurro. Em uma cultura que frequentemente define as mulheres por seus relacionamentos, é vital redescobrir sua verdadeira identidade em Cristo. Como Paulo escreveu em Gálatas 3, verso 28, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. A grande verdade é que sua identidade não está em seu estado civil, mas em quem você é em Cristo. Você não é definida pela presença ou ausência de um anel em seu dedo, mas pelo selo do Espírito Santo em seu coração. Efésios 1, verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Corrie ten Boom. Aquela notável mulher de Deus que permaneceu solteira toda a vida uma vez disse: o que importa não é o que acontece conosco, mas o que acontece em nós. Durante seu tempo nos campos de concentração nazistas, ela descobriu uma presença e paz que transcendiam suas circunstâncias externas. Como mulher solteira ou viúva, você tem uma oportunidade única de mostrar ao mundo que a plenitude não vem de relacionamentos humanos, mas de um relacionamento com o Criador. Em 1 Coríntios 7, verso 34, a mulher não casada, bem como a virgem, preocupa-se com as coisas do Senhor, para ser santa tanto no corpo como no espírito. Esta não é uma comparação para desvalorizar o casamento, mas uma revelação de como a solteirice pode ser uma vantagem espiritual. Há momentos em que Deus precisa da atenção total de uma mulher, seu pensamento focado, sua energia completamente entregue ao reino. Lembro-me de conversar com Elisabeth Elliot, cuja vida exemplar como missionária continuou mesmo após a perda de seu marido. Ela me disse: Billy, descobri que minha identidade não estava em ser a senhora Elliot, mas em ser filha do rei. Como viúva, ela impactou milhares de vidas através de seus livros e ministério. Você já pensou que sua solteirice pode ser não um erro de percurso, mas um chamado especial, como Jesus disse em Mateus 19, verso 12. Porque há eunucos que nasceram assim, do ventre de sua mãe, e há eunucos que foram feitos tais pelos homens, e há eunucos que a si mesmos se fizeram tais por causa do reino dos céus. Não é uma vida menor, é uma vida diferente, com um propósito divino específico. Um dos maiores desafios para quem está só é entender o propósito no período de espera. A sociedade nos diz que devemos estar sempre avançando, conquistando, alcançando novos marcos. Mas a Bíblia nos mostra outro ritmo de vida em Salmos 27, verso 14. Espera no Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esta não é uma espera passiva, mas uma espera ativa, cheia de propósito e crescimento espiritual. O teólogo A.W. Tozer escreveu: a paciência não é apenas a capacidade de esperar, mas como nos comportamos enquanto esperamos.
Durante esses períodos aparentemente improdutivos, Deus está trabalhando em níveis que não podemos ver imediatamente. Pense em José, que passou anos na prisão antes de ver o cumprimento da promessa de Deus, ou em Davi, ungido rei, ainda jovem, mas que só assumiu o trono décadas depois, ou em Moisés, preparado por 40 anos no deserto antes de liderar o povo de Israel. Uma de minhas histórias favoritas é sobre Florence Nightingale, que permaneceu solteira por escolha para dedicar-se à enfermagem. Durante anos de preparação e espera, ela desenvolveu as habilidades e o caráter que revolucionariam a profissão. Em seus diários, ela escreveu sobre como sentia o chamado de Deus para algo específico e como este chamado exigia dela um compromisso total. Enquanto você espera, seja por um cônjuge, por uma mudança de circunstâncias ou por direção mais clara, Deus está formando em você o caráter que será necessário para o próximo nível. Como está escrito em Romanos 5, versos 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. O pastor Jim Cymbala observou, sabiamente, Deus está mais interessado em formar seu caráter do que em fazer você confortável. Os períodos de solidão e espera são muitas vezes as ferramentas mais eficazes para moldar nosso caráter à semelhança de Cristo. A diferença entre solidão e solitude é a presença de Deus. Enquanto a solidão nos deixa vazios e incompletos, a solitude estar só com Deus nos preenche e restaura. Jesus frequentemente buscava a solitude para a comunhão com o Pai. Em Marcos 1, verso 35, tendo-se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Se o próprio Filho de Deus precisava desses momentos, quanto mais nós. Dietrich Bonhoeffer, aquele fiel servo de Deus, que enfrentou a solidão extrema da prisão nazista, escreveu: "O dia precisa da solidão como precisa do pão." Ele descobriu que seus momentos mais escuros se tornaram os mais luminosos através da presença de Cristo. Como você pode transformar sua solidão em solitude sagrada? Comece por dedicar seu espaço a Deus. Quando Ana, no Antigo Testamento, enfrentava a dor da infertilidade, ela transformou seu sofrimento em oração. Em 1 Samuel 1, verso 10, ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Seu quarto de lágrimas tornou-se um santuário de esperança. Paulo e Silas transformaram uma cela de prisão em um templo de louvor. Em Atos 16, verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros prisioneiros os ouviam. Não importa quão confinado seja seu espaço físico, ele pode se tornar um lugar de liberdade espiritual. Conheço uma irmã em Cristo, Dona Aparecida, uma viúva de São Paulo, que transformou sua pequena cozinha em um tabernáculo de oração. Enquanto prepara suas refeições solitárias, ela ora pelas nações, por seus vizinhos, pela igreja. O que poderia ser um lembrete diário de sua solidão tornou-se sua plataforma ministerial. Hudson Taylor, o grande missionário, disse: "A intimidade com Deus não depende de circunstâncias externas, mas de uma atitude interna." A questão
não é se você está sozinha, mas o que você faz com essa solidão. A Bíblia está repleta de exemplos de como Deus usa o tempo a sós para preparar seus servos. Moisés, no deserto. João Batista, nas regiões selvagens. Paulo, na Arábia. Todos experimentaram períodos intensos de solitude que os prepararam para um ministério poderoso. Martin Lloyd Jones, o grande pregador galês, observou: a maior necessidade da igreja hoje não é de mais atividades ou melhores métodos, mas de pessoas que conheçam seu Deus. Esse conhecimento profundo de Deus, e raramente é adquirido na multidão, mais frequentemente é formado na quietude da comunhão pessoal. Quando você se deita à noite sozinha com seus pensamentos, lembre-se de que não está realmente sozinha. Aquele que criou os céus e a terra, que conhece cada estrela pelo nome, também conhece cada um de seus pensamentos e preocupações. Como Davi escreveu em Salmos 39, vers 8-10. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, também lá estás. Se tomo as asas da alvorada e me estabeleço nos confins do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. A solidão pode ser transformada de um inimigo temido em um amigo precioso quando reconhecemos que é na solitude que muitas vezes encontramos o próprio Deus. Como escreveu o salmista em Isaías 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nas palavras inspiradoras de John Piper, Deus está mais próximo de nós do que nosso próprio fôlego, mais íntimo que nossos pensamentos mais secretos. Essa verdade pode transformar seu quarto vazio em um santuário sagrado, sua cama solitária em um altar de adoração. Quando transformamos nossa solidão em intimidade com Deus, descobrimos que não estamos vivendo uma vida menor ou incompleta. Pelo contrário, estamos experimentando uma dimensão do amor divino que muitos, em meio ao barulho e às distrações de relacionamentos humanos, nunca chegam a conhecer plenamente. Como Jesus prometeu em Mateus 28, verso 20, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Existe uma verdade poderosa que transforma completamente a maneira como uma mulher enfrenta sua solidão. Você não está sem esposo, está sob a cobertura daquele que a chama de sua. Isaías 54, verso 5, declara com uma certeza impossível de ignorar: o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, esta não é apenas uma metáfora poética ou um consolo simbólico. Esta é uma afirmação divina. Deus não deseja ser apenas seu refúgio, sua força ou seu guia. Ele se revela como seu esposo, uma figura de amor, intimidade, aliança, compromisso e cobertura eterna. Dwight Moody, aquele poderoso evangelista, certa vez disse: a fé faz o vínculo, o amor torna o jugo fácil e a obediência o torna uma alegria. Esta é a natureza da aliança que Deus estabelece com cada mulher que o aceita como seu esposo espiritual. Desde o princípio da criação, Deus projetou o casamento como uma imagem terrena de uma realidade espiritual, o vínculo eterno
entre Cristo e sua igreja. Por isso, Paulo escreveu em Efésios 5, verso 25-27: Maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e inculpável. O modelo de amor mais puro não é o de uma história romântica idealizada, mas o do Salvador que deu sua vida por sua amada. Quando Jesus se ofereceu pela igreja, selou um pacto que ultrapassa todo o vínculo humano. E você, como filha de Deus, faz parte dessa igreja. É parte dessa noiva pela qual ele se entregou sem reservas. Lembro-me de uma jovem chamada Raquel, que conheci durante uma cruzada em Belo Horizonte. Após um relacionamento traumático, ela tinha decidido que nunca mais confiaria em homem algum. Sua amargura era palpável. Mas uma noite, enquanto líamos juntos Oséias 2, verso 19 e 20, e eu te desposarei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Algo mudou em seu semblante. Através de lágrimas, ela me disse: Pastor Graham, percebo agora que tenho um esposo que nunca irá me trair, nunca me abandonará, nunca quebrará suas promessas. Aquela noite marcou o início de uma nova jornada para Raquel. Não uma jornada de amargura e desconfiança, mas de cura e intimidade com seu esposo celestial. O título de esposa não é alheio à sua vida pelo fato de não haver um homem em sua casa. É um título que o céu lhe outorga, quando você reconhece seu Criador como seu esposo eterno. No Antigo Testamento, Deus fala através do profeta Oséias para representar sua relação com seu povo. Apesar de Israel se afastar, ele sempre estendia seu amor fiel. Aqui, não há lugar para dúvida. A fidelidade de Deus transcende as circunstâncias humanas. Ele não se apresenta como alguém que virá apenas se você cumprir certas condições. Ele a desposa com justiça, misericórdia e amor incondicional. Não é uma promessa futura, é um fato que se ativa em seu espírito quando você decide crer que não está sozinha, mas casada com a fidelidade do Altíssimo. As Escrituras também revelam que esta união espiritual com Deus está cheia de propósito. Em 2 Coríntios 11, verso 2: Pois sinto ciúmes de vós, com ciúmes de Deus, porque vos desposei a um único esposo, Cristo, querendo apresentar-vos a Ele como uma virgem pura. Não há confusão nestas palavras. O chamado de cada crente, especialmente daquelas mulheres que dormem sozinhas no natural, é viver como esposas consagradas no espiritual. A pureza, a dedicação, a espera e o amor que uma esposa mostra a seu marido estão, agora, dirigidos a Cristo. Como escreveu Charles Spurgeon, não há uma palavra vã no volume de promessas de Deus. Quando ele diz que é seu esposo, ele não está usando um título simbólico. Está fazendo uma declaração de compromisso e cuidado. Em Isaías 62, verso 5, como o noivo se alegra com a noiva, assim o teu Deus se alegrará contigo. Esta imagem não é menor. O gozo de Deus em estar contigo é real. Ele não se une a você por obrigação, mas por deleite.
ele a escolhe não como um consolo diante da falta de um esposo humano, mas como a expressão máxima de seu amor redentor. Compreender esta verdade não só muda como você se vê, mas também como se conduz. Quando uma mulher reconhece que é esposa do Criador, começa a viver com uma dignidade que não depende de seu ambiente. Sua forma de falar muda porque já não se expressa como alguém incompleta, mas como alguém escolhida. Sua maneira de vestir reflete respeito por quem é e por quem representa. Seu caminhar é firme porque sabe que não está buscando ser amada, já é profundamente amada. Apocalipse 19, versos 7 e 8, fala de uma boda gloriosa. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Foi-lhe dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro. Essa noiva é você, não num futuro distante, mas agora. E se o céu a vê assim, quem pode dizer o contrário? O Dr. Adrian Rogers, aquele saudoso pastor e expositor bíblico, costumava dizer: Deus nunca disse que nos manteria do problema, mas prometeu nos manter no problema. Como esposo divino, ele está constantemente presente nas lutas, nas dúvidas, nas noites de solidão. Neste pacto divino, também há provisão. Deus não cobre apenas o aspecto emocional, mas também o espiritual, o físico e o material. Filipenses 4, verso 19, afirma: O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Isso significa que você não precisa olhar para os lados buscando quem a sustente. Seu esposo celestial é provedor, defensor e protetor. Ainda que ninguém mais cruze a porta, ele está presente. Ainda que não haja mãos humanas que acariciem seu rosto, seu espírito a abraça. Ainda que faltem palavras de amor, sua palavra enche seu ser. Lembro-me de Dona Teresa, uma senhora viúva de Recife, que após a perda do marido, enfrentou dificuldades financeiras imensas. Em sua simplicidade de fé, ela me contou: Pastor Graham, cada vez que uma conta chega, eu a levo ao meu novo marido. E sabe de uma coisa? Ele nunca deixou de pagar uma sequer. Sua história não é de mágicas financeiras, mas de confiar diariamente na provisão do Deus que prometeu ser seu esposo. Em Cantares 2, verso 14. Minha pomba, que está nas fendas da rocha, nos esconderijos da encosta, mostre-me o seu rosto. Deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é doce e o seu rosto belo. Esta é a voz de Deus falando à sua amada, ansiando por seu tempo, sua atenção, sua intimidade. É essa a relação que ele deseja com você, não baseada em deveres religiosos, mas numa comunhão constante de amor, consolo e revelação. O pastor Alistair Begg observou com sabedoria: Jesus Cristo não morreu apenas para nos dar acesso a Deus, mas para nos dar intimidade com Deus. Quando o coração se enfrenta noite após noite ao peso de uma cama vazia, à ausência de carícias, palavras e presenças, é fácil que comece a buscar consolo em lugares equivocados. Muitas vezes, a alma ferida busca conforto no que tem mais perto, no que promete alívio rápido, no que parece inofensivo. Mas nem tudo
O que acalma no início traz verdadeira paz. Nem tudo o que alivia momentaneamente edifica o espírito. O inimigo sabe que uma mulher sozinha pode ser uma mulher perigosa para o reino das trevas se permanecer firme. Por isso, a ataca onde é mais vulnerável, em sua necessidade de afeto, em seu desejo de sentir-se amada, em sua fome de atenção. Warren Wiersbe, aquele profundo estudioso da Bíblia, disse: o cerne da tentação é fazer-nos duvidar da bondade de Deus. Quando estamos sozinhos e vulneráveis, o inimigo sussurra que Deus nos esqueceu, que talvez sua vontade não seja tão boa, que talvez precisemos tomar as rédeas de nossa felicidade. A Escritura adverte com clareza sobre esta realidade. Em Jeremias 2, verso 13, o meu povo cometeu 2 males, abandonou-me a mim, a fonte de água viva, e cavou as suas próprias cisternas quebradas que não podem reter água. Assim, age o coração quando tenta substituir a presença de Deus por outras fontes. São cisternas quebradas, prometem saciar, mas nunca enchem. O que começa como uma distração pode se transformar em uma dependência emocional, uma cadeia que aprisiona a alma. Porque quando não se busca a Deus como primeira fonte, inevitavelmente acaba se bebendo de fontes contaminadas. Provérbios 14, verso 12, revela uma advertência-chave. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Muitas mulheres que dormem sozinhas foram tentadas por caminhos que a princípio pareciam legítimos. Uma conversa inocente que se transformou em dependência, uma lembrança do passado que reviveu sentimentos que deveriam estar sepultados, um consolo físico que pareceu preencher a alma, mas depois trouxe culpa, vazio, desilusão. O coração humano quer se justificar, quer dizer que tem direito a buscar afeto, que não há nada de errado em ter companhia, que não há razão para estar sozinha tanto tempo. Mas o Espírito Santo não fala a partir da lógica, ele fala a partir da verdade eterna. E a verdade é que nenhum afeto que se anteponha à vontade de Deus trará a bênção duradoura. O que se constrói fora de seu propósito terminará quebrado mais cedo ou mais tarde. O Dr. Tony Evans disse com sabedoria: quando você está sozinho, é quando Satanás vai tentar desviar seus olhos de Cristo. E é verdade, as tentações vêm disfarçadas, às vezes como solidariedade humana, outras vezes como oportunidade casual, outras ainda como consolo inocente. No livro de Números, relata-se um momento trágico. O povo de Israel, em meio ao deserto, começou a se misturar com mulheres estrangeiras e caiu em práticas que desonravam a Deus. Em Números 25, verso 1-3, enquanto Israel estava em Sitim, os homens começaram a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas que os convidavam aos sacrifícios a seus deuses. O povo comia e se inclinava diante desses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração de Baal de Peor e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Não começou com uma rebelião aberta. Começou com um desejo mal direcionado, com uma busca equivocada, com um coração que não soube discernir que nem tudo que oferece proximidade traz bênção. O mesmo acontece hoje. Os convites continuam chegando, embora agora não se apresentem como filhas de Moabe,
mas como oportunidades disfarçadas, mensagens que despertam emoções, decisões impulsionadas pela dor de estar sozinha. Romanos 6, verso 16, pergunta com firmeza: Não sabeis que quando vos ofereceis a alguém para lhe obedecer como escravos, tornais-vos escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Aqui não há meios termos, ou se é espírito, ou se cai sob o domínio da carne. Não há terreno neutro na alma. E quando uma mulher que dorme sozinha cede ao impulso de buscar no equivocado o que só o céu pode dar, torna-se, sem perceber, escrava daquilo que prometia liberdade. O relacionamento que começou como escape se torna uma cadeia. O entretenimento que distraía agora domina. O hábito que preenchia as horas agora rouba a paz. Tudo aquilo que se recebe fora do tempo e da vontade de Deus acaba pedindo um preço alto, porque o inimigo não presenteia ele e empresta com juros. E o que parecia consolo se transforma em tormento quando a alma descobre que vendeu sua paz por um instante de alívio falso. Por isso, a palavra nos chama à vigilância. E assim, querido amigo, querida irmã, chegamos ao ponto crucial, ao coração da nossa jornada de hoje. Depois de desmascarar as táticas, de expor as armadilhas e de entender a profundidade da guerra que se trava no silêncio das nossas conversas diárias, a pergunta que ecoa no espírito é o que faremos com esta verdade, porque a verdade, quando revelada, exige uma resposta. Não podemos mais alegar ignorância. A luz foi acesa e na luz somos chamados a caminhar. É essencial que você grave isto em sua alma: o inimigo da sua fé raramente chegará com um trovão ou um terremoto. Ele não virá batendo à sua porta com chifres e um tridente. A sua estratégia mais eficaz, a que tem paralisado incontáveis filhos e filhas de Deus, é muito mais sutil. Ele chegará no sussurro de um conselho que soa tão bem, afagando o seu ego ferido. Ele virá na forma de uma conversa necessária, que na verdade só serve para plantar sementes de dúvida, amargura e contenda. Ele se manifestará através de palavras doces, de argumentos que parecem lógicos, de questionamentos aparentemente inofensivos que têm um único objetivo: esfriar o seu amor por Cristo, te distrair do seu propósito e te deixar satisfeito com uma fé morna, uma fé que não transforma, não incomoda o inferno e não glorifica o céu. Ele não precisa arrancar Jesus do seu coração. Ele só precisa te convencer a colocá-lo na prateleira enquanto você resolve as coisas do seu jeito. Mas qual é a nossa resposta a essa ofensiva silenciosa e persistente? A solução não está em nos tornarmos mais argumentativos, mais inteligentes no debate ou mais rápidos na resposta. A solução que a Bíblia e os gigantes da fé nos apresentam é uma fé adulta, uma fé que se recusa a ser alimentada por migalhas emocionais e passa a se nutrir do pão sólido da Palavra de Deus. A resposta é um compromisso radical com a vigilância espiritual, não uma paranoia que vê o diabo em cada esquina, mas uma sensibilidade santa que discerne os espíritos, que pesa as palavras e que mede os frutos. Isto significa, na prática, mergulhar na Palavra de Deus até que ela se torne o filtro automático da sua mente e do seu coração. Quando um conselho vier, ele passará primeiro pelo filtro das Escrituras.
Quando uma provocação surgir, ela será confrontada não com a sua emoção, mas com a verdade imutável de quem Deus diz que você é. Significa desenvolver uma vida de oração que vai além de uma lista de pedidos. Uma oração que se cala para ouvir a instrução silenciosa, o alerta suave, o não firme do Espírito Santo. É Ele quem nos treina, quem afina os nossos ouvidos espirituais para distinguir a voz do pastor em meio a tanto ruído. E, acima de tudo, a nossa resposta está na prática corajosa da obediência, especialmente quando ela nos chama ao silêncio. É ter a coragem de obedecer ao afaste-se de Deus, mesmo que isso signifique se distanciar de pessoas que amamos. É praticar o silêncio intencional, não como um ato de covardia ou orgulho, mas como uma declaração de confiança de que Deus é o seu defensor. Cada vez que você escolhe não responder, não revidar, não entrar no campo de batalha do inimigo, você está construindo um santuário de paz ao seu redor. Um lugar onde o Espírito de Deus tem prazer em habitar. Pois entenda isto de uma vez por todas, reconhecer e se recusar a entrar nessas armadilhas disfarçadas de conversas não é fugir da luta. É lutar da maneira certa. É lutar a partir da vitória que Cristo já conquistou na cruz. É proteger a sua paz como um soldado guarda um tesouro inestimável. É parar de permitir que ladrões de alegria e semeadores de confusão tenham acesso ao jardim da sua alma. Ao fazer isso, você não está apenas se protegendo. Você está se posicionando para avançar. Você está limpando o caminho para que as promessas de Deus se manifestem sem os atrasos causados por desobediências e desgastes desnecessários. É caminhar com a coluna ereta, não mais como vítima das circunstâncias, mas como filho e filha do Rei, com um propósito, autoridade e direção. Eu não sei qual voz tem sussurrado no seu ouvido ultimamente. Talvez a voz da dúvida, dizendo que você não é bom o suficiente. Talvez a voz do ressentimento te convencendo a não perdoar. Talvez a voz da tentação sutil te dizendo que só um pouco não faz mal. Ou talvez a voz do cansaço te pedindo para desistir da sua missão. Mas hoje, em nome de Jesus, é o dia de declarar que só existe uma voz que tem autoridade final sobre a sua vida, a voz do seu bom pastor Jesus Cristo, que te chama pelo nome. Se esta palavra encontrou lugar em seu coração, eu quero te convidar a fazer mais do que apenas concordar. Quero te convidar a tomar uma decisão agora mesmo, onde quer que você esteja. Feche os seus olhos por um instante. Respire fundo e em seu coração, faça esta oração de compromisso comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que tenho travado batalhas que não são minhas e permitido que vozes de confusão roubem a minha paz. Hoje eu decido me submeter à tua sabedoria. Perdoa-me por todas as vezes que agi na carne e entrei nas armadilhas do inimigo. Eu te peço, enche-me com o teu Espírito Santo e dá-me o dom do discernimento para reconhecer o que vem de ti e o que não vem. Eu escolho o silêncio que protege, a obediência que liberta e a tua palavra como minha única verdade. Declaro que a minha paz não é negociável. Guarda meu coração, guarda minha mente e me ensina a caminhar firmemente no teu propósito. Em teu nome, Jesus.
Amém. Que o Senhor te revista de discernimento como uma armadura. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E que, a partir de hoje, você caminhe com a certeza de que não precisa mais lutar guerras inúteis, pois a sua vitória já foi decretada no céu. E se você sentiu que esta mensagem é a resposta para alguém que você ama, alguém que está preso em ciclos de discussão e desgaste, não guarde esta palavra só para você. Compartilhe. Seja você o instrumento de libertação e paz na vida de outra pessoa hoje. Fiquem na paz do Senhor.